37, muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevistas nesta quinta-feira, hoje dia dos namorados, dia 12 de junho de 2025 e tempo hoje, céu aberto em São Miguel do Iguaçu, dia com sol, começando bonito, depois dos últimos dias, sempre fechado, né? Com muitas nuvens, neblina e chuva e frio. Hoje só frio e a tendência é que esquente, que o sol está aparecendo e começando com força nesta manhã. E olha, no Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com o secretário municipal de Meio Ambiente, Claudinei Almeida, sobre os balanços das ações da Semana do Meio Ambiente. Inclusive, nós estivemos em algumas dessas ações, acompanhando de perto um trabalho muito especial, que é a recuperação de nascentes, né? E que bom que muitos produtores têm essa consciência, né? Porque a gente está num período agora, como eu disse antes, de chuva e abundância, né? Chuva sobrando, né? Água sobrando neste momento, até demais. Só que em alguns momentos, né, em algumas fases, a natureza nos cobra. E aí a gente talvez, principalmente no município onde que a produção de proteína animal, né, produção de aves, de suínos e de bovinos é muito grande, em alguns momentos, nos tempos de estiagem, né, diferente que a gente está vivendo agora, nós sofremos, e sofremos muito, porque não preservamos um dos bens mais preciosos. E detalhe, né? A água para os animais, a gente já sabe que tem que ter muita qualidade para produzir também com qualidade. Bom dia para você, Claudinei. Parabéns pelo trabalho até aqui, tá? A gente acompanhou, muito legal o que vocês estão fazendo e importante, é algo que fica para os próximos 30, 40, 50 anos. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os nossos amigos rádio ouvintes aqui da Jornal, todos que nos acompanham pelas redes sociais também. Bom, uma alegria, né, estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com todos essa fase da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Realmente, né, você falou tudo, a questão da proteção, da recuperação das nascentes, a proteção da água, que é fundamental, que é vital para nosso desenvolvimento, para a nossa vivência, vamos dizer assim, e também questão até de fonte de riqueza para o próprio proteína animal. Então a gente tem ali situações em que, se a água não é adequada, o animal ali, seja o frango, seja o suíno, seja o bovino, ele não vai dar aquela conversão de carne, conversão de proteína, né, satisfatória. Ele vai acabar travando, vai acabar não rendendo o que era para render. E quando você coloca uma água boa para o bicho tomar, a conversão ela é excelente. Então a gente tem ali um ganho de peso diário, que é uma maravilha quanto a isso. Só por conta da questão qualidade da água. Isso é tão importante que eu visitei já propriedades, por exemplo, produtor rural que produzia leite, e numa região que tinha muita dificuldade de produzir leite, né, e ter água, principalmente. Na época de seca tinha que vir água da rua, só que vinha fracionada, porque também, né, todos utilizavam dessa água. Então ele recuperou duas fontes e resolveu o problema. E com qualidade, né, com qualidade. Então muitas vezes isso passa, a gente esquece que a gente tem no nosso quintal de casa uma possibilidade, um pouco de técnica, uma possibilidade de ter o sustento, né. E a gente precisa ir muito longe, né, Claudinei? Eu não sei o que mudou na nossa cabeça. Eu fico me perguntando às vezes isso, porque a nossa casa, o nosso lar, né, antigamente era feito perto do quê? De uma fonte de água primária, né? Isso, exato. Então, olha o tamanho da importância. Por que a gente não está dando mais importância, não deu mais? Agora eu acho que clareou um pouco voltou a se ter um pouco de atenção, mas por que a gente não dava a mesma atenção só porque vem encanada, né? É mais fácil, né? Mais prático, fácil, né? Mas vai cobrar uma conta, né? Então a gente tem que preservar, por isso que parabenizei sobre esse trabalho, né? E queria que você comentasse mais essas ações, porque tem muito produtor com dúvida também, né? Que ele pode acionar a secretaria para colaborar nesse sentido. Isso mesmo. É um trabalho que nós vamos desenvolvendo. Bom, eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente em dezembro de 2023. Eu acho que eu já participei de 7 ou 8 recuperações de nascentes.
antes de mim, então a Secretaria já havia desenvolvido esse trabalho mais vezes também, fazendo essa questão de primeiro você recupera, daí você protege. Você recupera na seguinte questão, muitas vezes ela vai acabando pelo tempo, né, sendo assoreada. Vai ter a mina d'água, o olho d'água, e acaba sendo assoreado, acaba descendo uma carga muito grande de solo por cima e vai reduzindo a produção de água daquele local, vai reduzindo a produção de vazão de água daquele local. Então nós vamos até o local, fizemos uma recuperação primeiro, abrimos a ela até achar aonde realmente é a vertente da água. A partir dali começa o trabalho de proteção. Então a gente faz o serviço ali, geralmente em torno de um dia, dependendo de como é o acesso no local. Você pode ir com máquina ou tem que ser totalmente manual. Então, geralmente em questão de um dia, no máximo um dia e meio, a gente consegue fazer a recuperação e proteção daquela nascente. E o interessante, depois que ela enche o depósito dela de água, que acaba as impurezas ficando tudo ao fundo, acaba correndo a água mais limpa, você pode ir lá e tomar água tranquilamente, sem medo, vamos dizer assim, porque é uma água limpa, é uma água de qualidade, uma água, não vou falar potável, né, porque ela não passa por nenhum tipo de tratamento, mas é uma água de qualidade que a gente consegue estar tomando naquele momento. E muitas vezes, bom, se não tem nenhum detrito ali que nada de diferente e ela está protegida, no caso, né? Eu acho que não tem nenhum problema, assim, né? E é bem interessante esse aspecto, né? Agora, pro produtor que tiver interesse, como que ele faz agendamento, com quem ele conversa, tem custo, tem algum tipo de custo? O custo, na verdade, é o tempo que ele vai ter que esperar. Nós temos 17 já inscritos, né, na frente, vamos dizer assim, para fazer. Mas em paralelo ao trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, também temos as cooperativas aqui da região que também fazem isso. Por exemplo, a Cooperativa Lar, ela tem um programa também de recuperação de nascentes, que eles também fazem isso para quem é associado ali, para o produtor, no caso. Mas a prefeitura fizemos também sem custo algum para o produtor, só que daí é essa questão do prazo, né? Nós estamos fazendo ali aproximadamente 2 a 3 por mês, nós temos 17 na fila de espera. Então ali vai ter que entrar numa fila e aguardar algum tempinho ali para ser atendido. Vai fechar quase mais de um ano, né? Exato. Nesse caminho, mas vale a pena, né? Porque Exato. esse é um trabalho que você faz para 15, 20, 30 anos. Isso mesmo. Se for pensar a longo prazo, é excelente. Você vai ter uma água de qualidade ali por muito tempo. É água que você pode consumir na sua casa, é água que você pode dar para os seus bichos tomarem ali. Enfim, é uma água de uso de qualidade. Sem dúvida. Bom, então essa é uma das ações da Secretaria e o restante do trabalho, que tem mais coisas, né? É uma secretaria que traz a gente olha a Secretaria de Meio Ambiente, a gente pensa na área rural, né? Mas na área urbana também tem muito trabalho, né? Exatamente, a área urbana vamos dizer assim, até mais, não vou falar cansativo, mais complexo do que a área rural. Nós passamos por alguns desafios ali, né, desde o final do ano passado, que foi a recolha de galhos, mas graças a Deus já estamos trabalhando, a nova empresa está fluindo muito bem o trabalho dela, agora é uma questão de tempo realmente, até terminar a limpeza do município. Teve alguns bairros ali que estavam mais afetados, que a empresa já está há 2 semanas trabalhando somente em um bairro para poder conseguir limpar tudo. Mas estamos vencendo, né, mais esse desafio. A outra situação, a questão de coleta de lixo, para poder melhorar a coleta, nós acabamos fazendo algumas alterações dos dias ali de coleta no início do ano e também já está sendo excelente, até porque conseguimos abrir a nossa nova UVR, então a Associação dos Catadores já estão trabalhando na nova UVR, já tem um volume expressivo de material reciclável lá que eles estão conseguindo triar, estão conseguindo comercializar todo mês, graças a essa mudança que foi feita na questão de gestão de resíduos sólidos do município, nós conseguimos aumentar em quase 15% o volume de material reciclável coletado no município que vai lá para a UVR, e isso para nós foi excelente, a gente conseguiu números palpáveis, né, que realmente provam o quanto está sendo vantajoso esse trabalho, quanto está sendo vantajoso que a população está colaborando conosco também. E esse é um trabalho que imagino que agora, com a nova unidade, com tudo andando finalmente, né? E a gente sabe que esses tempos, só para você ter uma ideia, estava conversando, foi ano passado, né? A gente conversou aqui com o prefeito Toledo, se eu não me engano ele estava na presidência da MOP,
Não lembro agora o motivo, mas a gente estava conversando com ele e ele estava falando sobre isso, que Toledo era reconhecido uma das cidades mais organizadas e limpas, né, do estado, e eles pegaram, devido ao sistema de licitação, né, quem oferece o menor valor ganha licitação, isso é praxe. E os caras pegaram a 50 centavos o metro quadrado do corte de grama, não pagava nem a gasolina. O que aconteceu? A empresa desistiu, que é semelhante ao que aconteceu aqui com vocês aí. E ele falou que fica de mãos atadas, porque ficou de mãos atadas, teve que rebuscar, refazer todo o trabalho, enquanto que a cidade estava totalmente descaracterizada daquilo que sempre foi. Então, a lei, algumas leis, elas ajudam, a gente entende que há uma necessidade, mas por outro lado, a gente está vendo um descaso de muitas empresas. O cara vai lá, muda o CNPJ, toma um processo, muda o CNPJ e volta a atuar daquela forma. E empresas fora de contexto, prestando serviço, tá? Então, assim, isso de certa forma preocupa. O governo, ele fica de mãos, todos os governantes que estão vivendo nessa nova realidade ficam de mãos atadas. Precisa de uma boa índole da pessoa, de quem assume o trabalho, né? Então a gente viveu isso em outras cidades, viveu aqui em São Miguel também. Agora, acredito com o andamento de tudo, Claudinei, e com o VR funcionando da forma que era prevista, a gente vai ter uma melhora no ambiente gradativamente, né? Vai ser gradual agora essa melhora, né? Exatamente, isso mesmo. A população, ela ajuda a gente bastante também nessa questão, principalmente na recolha de galhos, né? Avisando a gente que tem uma certa quantidade de galhos e solicita o recolha, que acabou de podar uma árvore, solicita o caminhão triturador. Então nós estamos já readequando isso no nosso cronograma, porque não tem como, por exemplo, o caminhão triturador, ele faz trituração lá no Jardim Botânico, por exemplo. Ele de manhã faz a trituração ali. À tarde, ele já vai lá para o Parque Industrial. Aí uma pessoa do Jardim Botânico liga para nós, pedindo para o caminhão ir ali, porque ela acabou de podar uma árvore e está cheio de galho verde. Aí como que eu vou deslocar esse caminhão nesse pequeno espaço de tempo, de lá para cá, dessa forma? Então, por conta disso que a gente tem o nosso cronograma de ação. Então, que a pessoa acaba se atentando, né, no cronograma de recolha e acaba fazendo esse serviço de poda, de árvore e tudo mais, na semana que antecede. Então, fez o serviço, por exemplo, sexta, sábado e domingo, a partir de segunda-feira de manhã, o caminhão vai estar naquela região, naquele bairro, e o caminhão vai poder fazer aquela recolha, aquela coleta. Que daí isso acaba sendo bem melhor organizado para todo mundo, né? Tanto para a empresa quanto para o município, porque acaba não sendo tão custoso, né? Que daí senão vira só em gasto de combustível, indo para lá e para cá, os caminhões e as caminhonetes. E fora que não rende o serviço, né? Exatamente, fica mais tempo em deslocamento do que efetivamente fazendo serviço, né? E para ter essa informação, Claudirei, a pessoa que tem dúvida e tal, de uma forma mais efetiva? Ela tem toda essa informação no site da prefeitura. No site da prefeitura tem lá a parte de serviços, daí tem o cronograma de recolha do lixo orgânico, lixo reciclável e do serviço de poda de jardinagem. Ali ela tem essa informação, ou ela tem no Instagram da prefeitura, tem lá uma matéria que fala somente sobre a questão do cronograma. Mas se quer ser mais rápido e prático, ela pode estar indo até nós na Secretaria de Meio Ambiente, ou pode estar ligando para nós no 3565-8107. 8107. Exatamente, 8107. Que daí a gente consegue dar essa atenção mais rápida, mais prática, que a pessoa às vezes tem alguma dificuldade para localizar esse tipo de informação na internet. Então ela pode estar ligando para nós, 3565-8107, e a gente está passando todas essas informações para a pessoa também. Isso, e tudo está resolvido, você consegue se organizar e ter o atendimento do serviço. E isso também por conta dessa corrida retroativa, né, que está acontecendo. Depois que normalizar, aí esse trabalho fica mais tranquilo também, né? Isso mesmo. E já dentro desse contexto da recolha de galho, a gente também tem aquela questão de que esses períodos, né, esses meses mais frios, eles são os meses utilizados para fazer a poda. A gente costuma dizer que é os meses que não tem a letra R. Então é maio, junho, julho, agosto. Esses 4 meses são específicos para fazer poda. Só que a população precisa se atentar a uma situação. Nós temos uma lei que é do novo Código Florestal, que ele diz que eu não posso podar mais que 50% do volume da árvore. Ou seja, se eu tenho uma árvore que ela tem 3 metros de diâmetro, eu não posso deixar ela com menos de 1,5 metro de diâmetro. E não é isso que está acontecendo.
o pessoal tá acabando fazendo aquelas podas drásticas que deixa só o esqueleto da árvore mesmo. E aquilo ali acaba sendo ruim, porque muitas das vezes acaba matando a árvore. Então, assim, não é a nossa intenção. Nosso município ele é muito belo na questão paisagística, então não é a nossa intenção. Às vezes a gente passa na frente de uma loja que o comerciante, para deixar o comércio mais visível, ele faz essa poda drástica. Só que daí acaba ficando feio porque na frente da loja dele tem um esqueleto de uma árvore, não tem uma árvore. Então é melhor fazer a poda, que ela é paisagística, que ela fica uma poda, uma árvore bonita, do que fazer essa poda drástica. Infelizmente a gente está tendo que notificar algumas pessoas por conta disso. Caraca, eu não sabia disso não, que tinha essa possibilidade, tem que ter tem uma normativa agora para podar as árvores, cara. Isso mesmo, nós temos, na verdade, duas leis. Uma que é a lei do Código Florestal, que já é mais antigo, e a lei de crimes ambientais. Esse cara enquadra na mesma situação ali, que fala sobre essa questão da poda drástica. E pode ter multa ainda. Exatamente, até por isso que a Secretaria de Meio Ambiente tem uma equipe que ela foi capacitada para isso, para trabalhar em cima disso, para fazer o que é certo e o que está dentro da lei. Então, às vezes, a pessoa não quer esperar pela prefeitura, mas nós temos uma escala de trabalho, um cronograma de trabalho, que em questão de 2 semanas a gente está indo fazer aquele serviço. A nossa quantidade de serviços ali, em questão de 2 semanas, a gente está atendendo todo mundo. Então, não é impossível, não é difícil. A pessoa só tem que ter mais uma semana de esperar, né? Vamos dizer assim. Gente, uma coisa é fato, né? Eu prefiro esperar um pouco e fazer do modo que precisa ser feito. E por mais que isso também implica muito na questão até de diferença de conceito de conhecimento, que eu gosto de chamar isso, porque, querendo ou não, a gente aprende muitas coisas de uma forma, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? A gente aprende a dirigir antes de ir para a autoescola, né? Aí quando a gente vai para a autoescola tem um pouco de dificuldade, porque tem que se enquadrar dentro do que é necessário, né? Reaprender, né? Praticamente. Eu falo que se adaptar, né? Para seguir aquelas diretrizes, para não cometer infrações. Mas é difícil, né? É difícil porque a gente sabe que algumas coisas não são necessárias, né? Então a gente fica meio que nessa guerra de conceito interno, né? De o que fazer, né? Mas é importante, gente. O Claudirei falou que a melhor coisa é esperar o trabalho da prefeitura nesse sentido, faz a solicitação para a poda, né? E faz da forma correta que tem que ser feito, para não correr o risco de até ser multado e, enfim, ter outros problemas que a gente não precisa, né? Exatamente, isso mesmo. Até algum tempo atrás a gente estava com dificuldade nessa questão, porque nós estávamos sem um profissional para fazer, mas no início desse ano, acabando tendo o PSS, né, no mês de abril ali, então nós já montamos uma equipe de novo, essa equipe já está trabalhando a full, tá? Com bastante serviço. 7h mais 55. Lembrei um caso aí do meu pai, né, que são pessoas que viveram, ajudaram a região aqui, né? Eles vieram de outro estado para ajudar a desenvolver, então desmatar, e por muito tempo trabalhou com madeira. Então tu chega para uma pessoa que tem um conhecimento empírico de décadas, você fala, ó, a partir de hoje tem que ser assim, né? Só olha para você e fala, o que tu sabe? Tipo isso. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que entender que hoje as coisas vão mudando, novas leis vão chegando e a gente toma um susto, que nem eu acabei de tomar aqui, eu não sabia disso, né? Ia podar a árvore lá, ia cometer um crime ambiental, nem sabia. Então a gente tem que estar atento a todos esses detalhes e deixar para os profissionais fazerem isso, para a gente não ter problemas. Claudinei, fique à vontade para as considerações finais, muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista, e mais para frente fique à vontade para sempre solicitar esse espaço para trazer essas informações. Acho que essas informações e essa, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui da poda de árvore, né? Parece uma coisa tão simples, né? A gente tem que estar atento, e às vezes só em oportunidades assim que a gente acaba tendo esta informação e aprendendo um pouquinho. E mais importante, a gente ficar atento a essas condições para que a gente consiga trabalhar
de forma adequada, né? Então, nosso muito obrigado, tá? Ah, maravilha. Não, a gente está aqui para se ajudar, né? Vamos se ajudar então. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ali, a gente vai tirando as dúvidas. Eu queria agradecer, na verdade, a todos que colaboraram conosco na semana passada, né? Quinta-feira foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ao longo da semana tivemos várias atividades. Então tivemos uma conversa com os servidores já na segunda-feira, tivemos atividade de jogos na segunda-feira à tarde, tivemos uma caminhada ecológica na trilha da comunidade quilombola na terça-feira, tivemos revitalização da praça lá do bairro Floresta na quarta, tivemos uma visita da Escola Geral do Caldani lá para conhecer a UVR, né, levar as crianças para conhecer a UVR também. Na quinta-feira tivemos a Blitz Ecológica aqui no centro da cidade, na sexta a recuperação de nascentes e encerrou sábado com o nosso Recicla, com a recolha de material reciclável e a entrega de mudas. Então, diretamente, nós envolvemos aqui fechou em 220 pessoas envolvidas diretamente. Então, que estavam conosco nas atividades. Fora as que foram envolvidas indiretamente, que foi aquelas que acompanharam, né, o nosso trabalho pelas redes sociais ali, que a prefeitura acabou fez um trabalho muito bom, acompanhando a gente pela rede social ali, então, lançando as matérias, conforme ia executando os trabalhos e tudo, né? Então, nós tivemos ali diretamente 220 pessoas envolvidas. E eu fico muito feliz porque a minha equipe da Secretaria de Meio Ambiente é uma equipe excelente, que não pecaram em nada, que foram ponta firme, né, vamos dizer assim. E agradecer também o prefeito Mota, o vice-prefeito Cláudio Rodrigues por dar essa oportunidade para a gente, por estar confiando no nosso trabalho também. Nós somos uma equipe, tem muitos técnicos também, mas tem pessoas que aprenderam na prática ali, aprenderam trabalhando com a gente, vamos dizer assim, né? Eu fico muito feliz em estar coordenando essa equipe hoje. Valeu, 7 horas mais 58 minutos. Vou direto aqui para o esporte, viu, Luiz? Para a gente destacar o que vai rolar hoje. Temos Campeonato Brasileiro, uma rodada sem os times que disputarão o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Mundial começa amanhã. Hoje, 7 da noite, tem Bragantino e Bahia. Mesmo horário de Vitória e Cruzeiro. 7h30 da noite tem Fortaleza e Santos. 8 da noite Grêmio e Corinthians. 9h30 da noite São Paulo e Vasco. 9h30 da noite também Atlético Mineiro e Internacional. São jogos por essa rodada de Campeonato Brasileiro. Mundial de